Olá, meu nome é Thiago Ayala, psicólogo. Vamos dar continuidade a assuntos relacionados à parte psicológica quando se trata do ambiente de trabalho e daquela pessoa ali que está na função, exercendo seu papel como trabalhador, desempenhando muito bem as suas funções. E a gente vai estar falando sobre alguns aspectos a serem considerados na segurança do trabalho. Quais aspectos são esses que merecem uma atenção? Existem inúmeros. Eu vou estar trazendo alguns aqui e a gente vai estar destrinchando cada um deles, olhando com mais especificidade, com um olhar mais aprofundado, para até a gente saber reconhecer quando acontece aí no dia a dia alguma situação dessa. Então eu vou estar passando algumas partes mais teóricas, mas eu vou também estar passando uma parte prática, onde a gente vai estar conseguindo entender algumas questões relacionadas ao que a gente pode fazer em determinadas situações quando a gente tem que lidar com esses aspectos que nós vamos ver logo mais a serem considerados no trabalho. Então, primeiramente existem os fatores de risco relacionados a transtornos psicológicos. Como vimos, existe uma diferença clara entre doença mental e saúde mental. A saúde mental é muito mais ampla e a doença é algo específico, algo bem mais limitado. Então, as posturas e os comportamentos daquela pessoa podem ter um efeito negativo sobre a sua doença. E agora sim, estamos falando de doença mental. As posturas e comportamentos se dizem aquilo que a pessoa faz. Não a postura física, se está mais encurvado ou está ereto, mas aquilo que a pessoa desempenha dentro do seu ambiente de trabalho, como ela se comporta, como ela se relaciona com as pessoas que estão ali à sua volta. Isso diz muito do efeito negativo que pode estar gerando em vários campos da sua vida. Não apenas um campo subjetivo, psicológico, como também um campo material, social. Material no sentido do corpo mesmo e social na relação com os outros. Então, por exemplo, quando a gente tem um estresse muito elevado, aquele trabalho às vezes maçante, aquele trabalho que não parece nos agregar um certo valor, que aos poucos vai desgastando, sabe? Que a gente começa a trabalhar e o tempo vai passando e você já não nem mais está ali dentro daquele serviço mesmo, em mente, sabe? Já está pensando em outras coisas e aquilo ali vai estressando o trabalhador. E esse estresse, embora esteja relacionado a alguns aspectos mentais, ele pode também ter uma influência muito grande sobre os aspectos físicos. Existem inúmeras pesquisas, e é fácil encontrar aí pela internet, pesquisas científicas de cunho bem grande assim de análise, que avaliam que estresses podem enfraquecer, por exemplo, o coração. Ou um estresse crônico, aquele estresse que sempre está frequente, que comumente a pessoa, você observa a pessoa, você fala, poxa, essa pessoa sempre está estressada todos os dias, não é por algo que aconteceu em determinado momento, né? Ela não passou por uma situação ali desagradável e às vezes a gente até entende, né? Quando acontece alguma coisa assim, alguém fica estressado, fala, opa, deixa aquela pessoa ali no lado, né? Deixa ela no canto um pouco, porque ela está estressada porque aconteceu tal coisa. Mas o estresse crônico não é aquele estresse que a pessoa sempre está estressada. Esse estresse crônico ele está relacionado, por exemplo, a um aumento do risco de hipertensão arterial. Existe sim essa possibilidade de uma doença que muitas vezes, um transtorno que muitas vezes está relacionado à parte psíquica, e daí você já começa a observar como é importante a gente ter esse olhar psicológico de uma forma muito mais ampla, porque a parte psicológica influencia diretamente também a nossa parte orgânica. Não existe essa coisa da gente separar, a gente já vem falando isso em outras aulas e aqui se reforça mais ainda, porque algo específico relacionado à nossa saúde mental influencia diretamente o nosso corpo. Porque, concorda comigo, não existe uma mente fora do corpo. Não existe, pelo menos ainda não criaram. Então, até o momento, a sua mente ela está aí dentro do seu corpo, ela influencia seu corpo e vice-versa também.
Então a gente começa a perceber que esses fatores psicológicos, esses transtornos, essas doenças que ocorrem com a pessoa, influenciam a sua saúde como um todo. Por exemplo, eu dou um exemplo prático, onde eu fazia um atendimento específico relacionado a uma questão de trabalho de um oftalmologista, onde uma pessoa sempre buscava auxílio porque ela não conseguia fazer a sua cirurgia. Bom, o que isso tem a ver? Como assim não conseguia fazer a cirurgia? Ela não tinha pressão alta, ela não tinha nada, mas todas as vezes que ela ia para fazer uma consulta de cunho para fazer essa cirurgia, o que acontecia? A pressão dela subia lá para cima e ela não tinha problema nenhum, ela não tinha hipertensão. E o que acontece? Ela não podia fazer a sua cirurgia por conta disso, tinha que voltar para sua cidade, essa pessoa morava aí no interior, tinha que voltar lá na sua cidade e acontecia toda uma problemática, uma dificuldade tremenda. E não era a primeira vez que ela tinha tentado fazer essa cirurgia, já tinham passado aí 5, 6 tentativas e o atendimento psicológico foi nesse sentido, de trazer alívio sobre aquela situação. E a gente pode transferir esse exemplo para a parte prática do trabalho. Muitas vezes aquela problemática, aquela doença, aquele transtorno influencia diretamente uma pessoa que às vezes não tem nada e às vezes aquela pessoa pode até estar subindo a pressão em determinadas situações, onde o trabalho causa mais estresse e essas situações precisam ser muito bem observadas. Então isso tudo acaba gerando uma influência maior que a gente precisa ter uma atenção redobrada, viu? Então, outros fatores que também podem influenciar, fatores que podem até piorar esse problema relacionado à nossa saúde. Que fatores são esses? Então, inclui negar a importância ou a gravidade dos sintomas. Muitas vezes aquele trabalhador está ali já há algum tempo sentindo um estresse ou às vezes uma dor física de cabeça, um desconforto nas costas, que podem também ser ocasionados por questões psicológicas e, embora tenha essa possibilidade, é importante que exista uma verificação da parte prática, objetiva, às vezes uma questão de ergonomia, mas desconsiderado isso, já visto que não é uma problemática de ergonomia relacionada ao ambiente, mas sim foi identificado ali com o tempo, com um olhar diferenciado que você vai ter, que aquele trabalhador, aquela pessoa está passando por algumas dificuldades e ela acaba negando a gravidade desses sintomas. Muitas vezes por medo de perder o trabalho, muitas vezes por um desconforto de não querer frustrar aquele projeto que ela se propôs a realizar. Às vezes ela tem uma meta para bater, então muitas vezes é importante considerar isso, essa negação daquela pessoa para que aquele problema não seja evidenciado. Então é um fator muito importante de piora da saúde esse. Quando aquela pessoa, por essas inúmeras situações que eu acabei de dizer, acaba negando, acaba deixando para lá. É importante a gente observar quando isso está acontecendo. Outra coisa é negar esse fazer o tratamento. Muitos de nós sabemos muitas vezes o que precisamos fazer, que existe até já estipulado um tratamento para aquilo. Existem profissionais, por exemplo, da psicologia que já prestam um atendimento específico para relacionados a esses transtornos e muitas vezes a pessoa se nega a fazer o atendimento, pensando muitas vezes relacionado à saúde mental, eu não vou lá fazer esse atendimento porque eu sou louca, o que os outros vão pensar de mim? Quando é o contrário, não é uma necessidade, não é uma questão de loucura, até porque isso daí é um termo que já está quase em desuso. Então não é loucura procurar um auxílio, pelo contrário, é um cuidado que a pessoa tem com ela mesma. E muitas vezes ela nega essa necessidade de fazer um atendimento, não só com psicólogo, mas também muitas vezes um exame de sangue que precisa ser realizado, um exame específico com uma parte clínica que precisa ali de uma atenção naquele momento, e aquela pessoa vai negando isso, vai deixando para lá, e é importante saber que isso daí influencia diretamente problemas relacionados à saúde. Outra questão é não seguir o plano de tratamento receitado. Ou seja, a pessoa foi lá, às vezes foi no psicólogo, o
psicólogo está fazendo um trabalho e alguns até passam algumas tarefas, ou foi no médico, o médico deu uma receita, falou, olha, toma esse remédio, faz esse determinado protocolo, e a pessoa muitas vezes não segue esse plano de tratamento. Isso pode influenciar demais a questão dos problemas de saúde. E outra questão é não realizar os exames, né, solicitados, os exames recomendados. Muitas vezes não dá para a gente olhar a olho nu, só observando assim, com a nossa visão, os problemas que estão acontecendo no corpo da pessoa. Então, às vezes, é preciso que ela faça exames. E, muitas vezes, o fato de não realizar esses exames acabam prejudicando a saúde e gerando vários outros problemas que podem estar acontecendo aí no ambiente de trabalho. Então, para que a gente consiga evitar ou tentar minimizar ao máximo esses problemas e esses fatores de risco que acabam influenciando o trabalho em si, é importante que a gente entenda que existem algumas atitudes facilitadoras que o técnico de segurança do trabalho pode estar realizando na prevenção desses acidentes, na prevenção de que algo aconteça e que seja muito pior do que se não tivesse tomado uma postura anteriormente. Então, o que o técnico de segurança do trabalho pode estar fazendo para facilitar, para prevenir algumas questões? Primeiramente, é atuar com um olhar sobre o futuro. O que é isso, atuar com esse olhar para o futuro? É você saber olhar lá para frente, saber que situações podem ser prevenidas, saber o que aquela ação que você está realizando vai ocasionar no futuro. Muitas vezes uma pequena ação naquele momento pode não parecer tão efetiva quando a gente fala para alguém, ou às vezes até para a chefia para mostrar que é importante, mas é importante você entender qual que é a repercussão que aquilo pode causar no futuro, qual é os benefícios daquela ação que você está tomando no futuro, o que vai acontecer nesse futuro se você tomar essa ação. Isso é muito importante e facilita bastante na hora de você planejar todas umas estratégias aí relacionadas à prevenção de acidentes. Outra coisa é atuar pelo grupo e não individualmente. Muitas vezes pensamos estratégias que não condizem com o que o grupo almeja, ou às vezes a gente toma apenas a nossa visão de forma individual. Então é muito importante ter essa troca com o grupo, querer entender o que esse grupo tem a dizer, qual é essa relação, o que eles precisam, atuar realmente pelo grupo e não às vezes por uma decisão individual que às vezes pode ser até boa, mas que apenas trata e lida com um problema, sendo que se você tivesse atuado pelo grupo como um todo, às vezes você conseguiria assim estar auxiliando de uma forma muito maior, entende? Outra coisa é ficar sempre alerta. Parece até bobeira falar isso, mas muitas vezes pelo dia a dia, pelas circunstâncias do trabalho, a gente acaba perdendo foco. E é tão importante isso, sabe, manter o foco sobre as situações, sobre aquilo que a gente está experimentando ali dentro do trabalho e ficar alerta realmente. Muitas vezes tem situações pequenas que pelo fato de a gente estar fazendo coisas tão grandes, a gente não fica alerta para aquela situação. Então ficar alerta é uma atitude facilitadora que influencia aí e ameniza essa questão relacionada ao acidente de trabalho. Outra coisa é organizar o seu tempo. Pelo fato de a gente estar envolvido com muitos projetos e tem muita coisa que tem que fazer dentro do ambiente do trabalho, a gente acaba deixando e ficando às vezes desleixado um pouco um tempo. Então, organizando o tempo, você consegue administrar melhor isso dentro do ambiente de trabalho, organizar o seu trabalho de uma forma que você vai saber realmente para qual situação merece a sua atenção. E seja próximo dos funcionários. Seja próximo daquela pessoa que está trabalhando ali com você, que está prestando um serviço da instituição. Essa proximidade é que vai fazer você ter um olhar para o grupo e não individual. Você, às vezes, naquele momento do café, que é tão tradicional aí em muitas empresas, é aquele momento onde aquelas histórias que você não está vendo, às vezes você vai conseguir observar aí nesse momento do café, onde um às vezes está reclamando de uma situação, está falando de algo que aconteceu, e uma coisa tão simples, mas que pelo fato de você estar próximo aí daquela pessoa, você consegue observar
consegue perceber e às vezes as coisas clareiam de uma forma que vai facilitar muito a prevenção de acidentes. E sobre essas relações, sobre esse trabalho em equipe, é o que a gente vai conversar aí no próximo tópico, tá certo? Muito obrigado e até mais!